De volta, pessoal. Deu tempo de tomar uma aguinha? Deu tempo de comer alguma coisinha, tomar um café? Então vamos lá, sem perder tempo, para nossa aulinha sobre o Egito Antigo. O poder de Faraó. Quem quiser aí, está na página 182, o poder de Faraó. Tem um texto ali que eu não vou ler para vocês, mas eu vou explicar um pouquinho sobre esse texto, até já falei um pouquinho no primeiro vídeo ali. Faraó, ele era o chefe maior, ele era a liderança máxima do Egito, ele era tanto um líder político como um líder religioso. Até no final ali do texto vocês vão ver que acredita-se que o poder de Faraó, o governo de Faraó era um governo teossocrático. O que é isso, professor? Teo, Deus, tá? Socrático, poder. Então eles acreditavam por quê? Porque eles acreditavam que em Faraó, além dessa ligação forte com os deuses, ele também era considerado um deus aqui na Terra. Deus a ponto de influenciar, como eu falei na outra aula, na cheia dos rios, de influenciar enfim, na chuva, nos elementos naturais. Eles acreditavam fielmente que Faraó era uma reencarnação de Deus aqui na nossa Terra, aqui na Terra. Então, por isso que eles davam tanta ênfase para o Faraó, por isso que eles respeitavam tanto o Faraó dessa maneira, porque eles acreditavam realmente que ele era um Deus aqui na Terra. E era uma dinastia, tá, gente? O poder do Faraó, só para vocês entenderem, era passado de pai para filho, era hereditário. O filho assumia, se tornava o faraó, e o filho assumia até que mudava a dinastia. O que era a dinastia? Como se fosse uma família importante, tá? Quando mudava a dinastia, daí era aquela outra família que ia, filho, depois o filho. Então o poder dos faraós era um poder hereditário. Agora entra uma coisa aí, um fato interessante, gente. A questão das pirâmides, da religião e do poder. Professor, o que as pirâmides têm a ver com religião e com o poder? Primeiro, gente, a pirâmide era quem ia abrigar o faraó depois da sua morte. Era ali que ia ficar o sepulcro de Faraó. Então, muitas das vezes, eles acompanhavam a construção dessas pirâmides de perto. Quanto maior a pirâmide, aí que entra a questão do poder, quanto maior a pirâmide, maior era o poderio de Faraó, maior era, o prestígio daquele faraó, maior era o poder mesmo. Então, maior era aquele faraó. Então, é aí que está ligado. E a religião, professor? A religião entra a questão da crença deles. Eles acreditavam na vida após a morte. Eles acreditavam que Faraó ia ressuscitar, e as outras pessoas também, que eram mumificadas, pessoas importantes, que ia ressuscitar com aquele mesmo corpo. Por isso que eles faziam o processo de mumificação. Professor, o que é o processo de mumificação? É um processo ao qual eles faziam para conservar o corpo. Tá? Então demorava dias, chegava a demorar 70 dias o processo de mumificação. Eles iam passando ervas, eles iam passando produtos, eles iam atando o corpo com faixas, cheio desses produtos que conservavam, tá, a carne, que conservavam a pele, retiravam os órgãos. Tá? Até interessante que eles deixavam o cérebro por último. Por que eles retiravam os órgãos, professor? Porque os órgãos são a primeira coisa ali que apodrece no nosso corpo, o sangue e os órgãos. Então eles colocavam em vasilhas de barro com produto para conservar os órgãos também. O cérebro normalmente era a última coisa que eles tiravam, feito uma incisão no nariz. Ai, que nojento, professor, tudo isso que o senhor está falando para nós. Mas era a realidade dos fatos, né, gente? Então é por isso essa ligação das pirâmides com religião e poder. Poder porque, além de Faraó acompanhar, seria a próxima morada de Faraó, ou seria o lugar que ia guardar ali o corpo conservado de Faraó para uma próxima vida. Ainda também tinha a questão de quanto maior a pirâmide, maior o poder de Faraó. E a questão com a religião era nessa crença que eles tinham da vida após a morte. Sabe o que é legal, gente? Que dentro dessas pirâmides não ficava somente o sepulcro de Faraó. Como eles acreditavam que o Faraó retornaria à vida com aquele mesmo corpo, eles enterravam junto com o Faraó comida, miniatura de coisas que ele poderia usar na outra vida, como exércitos, como objetos, como instrumentos musicais,
enfim, uma série de riquezas, tudo isso eles sepultavam junto com os faraós. Por isso que quando vocês assistem aqueles filmes de aventura, Indiana Jones, aquela coisa toda, quando eles encontravam uma pirâmide, normalmente eles encontravam o que também? Tesouros, cheio de armadilhas para proteger esses tesouros. Normalmente acontecia de existir esses tesouros mesmo, pessoal, porque eles enterravam os faraós junto com suas riquezas. Porém, por que hoje, quando encontram uma tumba lá de um faraó e tal, não encontram mais os tesouros? Porque o Egito entrou em crise e acabaram que saqueando, acabaram que roubando esses tesouros. Aí eles perderam o medo da religiosidade, a crise foi maior e eles acabaram entrando e roubando as riquezas que eram enterradas junto ali com os faraós. Eles não eram só sepultados ali nas pirâmides. Muitos deles também foram sepultados em rochas, buracos ou buracos, né, subterrâneos ali que eles faziam. Um exemplo disso é uma das múmias mais misteriosas que já existiu, que foi Tutankhamon. A tumba de Tutankhamon é um mistério, gente. Acredita-se até alguns que morreu gente, que estudou, mas enfim, isso é mais história, né? Mas é um mistério. O Tutankhamon, a forma que ele foi sepultado, onde eles encontraram a tumba de Tutankhamon, tudo isso foi um mistério. Depois, quem tiver essa curiosidade, quiser pesquisar sobre Tutankhamon, é muito legal, é muito interessante, gente. Sério. E aí na página 183 tem atividade 1, que é bem rapidinho ali, gente. São 2 perguntinhas ali que já dá pra gente responder bem rapidinho. Já vamos responder junto, porque isso aqui não é a tarefa. Já vai acompanhando o prof aí, já vai respondendo. A seguir, a imagem a seguir apresenta 2 monumentos muito conhecidos construídos no Egito Antigo. Ali tem a Esfinge e ali tem uma das maiores pirâmides do Egito. E aí vem a pergunta: por que os faraós podiam mandar construir monumentos como esse? Por que eles podiam mandar construir monumentos como esse? Primeiro, porque eles eram muito poderosos e dispunham de recursos e podiam ordenar que trabalhadores construíssem o que eles desejassem. Então repete para mim, professor, a resposta: porque eles eram poderosos, porque eles tinham recursos para isso, tinham riquezas e porque eles tinham trabalhadores o suficiente para construir esses grandes monumentos que eles mandassem. Aquilo que eles quisessem, que ordenassem, eles iam construir. Tá? E a B, professor, como que é a B? Explique o subtítulo Pirâmides, Poder e Religião. Acabei de falar aí no vídeo o porquê do título Pirâmides, Religião e Poder. Religião por quê? Porque eles acreditavam numa vida após a morte, porque eles acreditavam, né, que o faraó ia ressuscitar e tudo mais. E poder? Porque dependendo do tamanho da pirâmide, representava o poderio de faraó, ele acompanhava de perto. Tudo isso, se vocês voltarem um pouquinho o vídeo aí, vocês vão conseguir encontrar a resposta para a B. Gente, a gente vai finalizar, presta atenção. Deixa eu só ver quantos minutos deu o vídeo ali, porque eu não posso me perder, porque senão ele vai travar. Tá, tudo certo. Bem rapidinho então, só para a gente finalizar, será que Faraó fazia tudo sozinho? Será que ele não tinha ali ninguém para delegar as coisas? Será que não existiam? Gente, existia uma divisão social dentro do Egito, e que essa divisão social está na página 184. Eu só vou assim ler o nome de cada uma dessas pessoas e o que eles eram, o que eles representavam ali dentro da organização social do Egito. Presta atenção. No topo estava Faraó. Faraó era o governante máximo do Egito. Depois vinha o vizir. Vizir, está na apostila de vocês, tá, gente? Era o auxiliar mais importante de Faraó. Era o seu homem de confiança. Depois vinham os escribas. Eram aqueles que o quê? Que detinham da escrita, eles conheciam a escrita, eram aqueles que registravam tudo que acontecia no Egito, tá? Eram esses os escribas. Depois vinham os sacerdotes, presta atenção, guardavam os segredos da ciência e aconselhavam o faraó sobre assuntos sagrados. Esses eram os sacerdotes. Os sacerdotes eles eram tão importantes para o Egito
que quando o Egito era dividido em Alto e Baixo Egito, de um lado ficava um governante, do outro ficava o sumo sacerdote. Depois o faraó manteve isso. Não que o sumo sacerdote governasse lá as outras terras, mas ele que era responsável quando o faraó não estava. Depois vinham os militares, né, que eram aqueles que defendiam o reino. Depois vinham os artesãos, que eram aqueles que realizavam os trabalhos, fabricavam tipo joias, as coisas que eles comercializavam, roupas. Esses eram os artesãos. Eles tinham um lugar de destaque também na sociedade, eles moravam até no palácio, esses artesãos. Olha que legal. Os comerciantes, que eram aqueles que vendiam, eram aqueles que o trabalho dos artesãos, eram aqueles que negociavam, aqueles que faziam as feirinhas e tudo mais. Depois vinham os camponeses, que eram aqueles que trabalhavam no campo. E por fim vinham os escravos. Coitado dos escravos, professor. Os escravos sofriam pra caramba, né, professor? Sim, pessoal. Os escravos eram aqueles que trabalhavam no pesado. Eram aqueles que carregavam pedra, aqueles que apanhavam muitas das vezes quando não fazia aquilo que o faraó mandava ou que os oficiais mandassem, né? E aí por fim vem a religiosidade egípcia. Eu só vou falar mais ou menos o formato da religião dos egípcios e depois eu separo uma aula exclusiva só para falar da religião dos deuses, porque é bem interessante essa questão da mitologia egípcia. Mas só para vocês saberem, os deuses egípcios eram deuses antroposomórficos. Professor, essa palavra é grande, difícil. Olha para vocês verem. Ei, professor, errou? Sim. Antroposomórficos. Nossa, professor, essa palavra, olha, se cair numa prova para a gente decorar, ficamos lascados. Antroposomórfico. Por que antroposomórfico? Antropo, homem. Zoomorfo, animal. Esses deuses, eles eram muitas das vezes metade homem e metade animal, ou cabeça de animal e corpo de homem. Então, por isso deuses antroposomórficos. Ali tem alguns dos principais deuses do Antigo Egito. Esse eu vou deixar para abordar na outra aula, tá? Que daí a gente já finaliza o nosso caderno 2. E agora a tarefinha para vocês, tá? Que é a atividade 2, que está na página 186, e o teste da página 187 e 188. Então, tarefa, depois eu vou anotar junto aí para vocês. A tarefa é atividade 2 e o teste também 1 e 2. Mas depois eu vou anotar para vocês, tá bom? Aquele beijinho no coração de cada um de vocês. O prof tá morrendo de saudades. Tá bom, pessoal? E até a nossa próxima aula. Fui!